Hoje de manhã eu fiz um vídeo aqui falando sobre as denúncias, de fura-filas para vacinação do Covid pelo Brasil. Em vários estados, falei de um caso em Amazonas, gerou uma indignação coletiva e logo em seguida surgiu a hashtag no Twitter. Se você for lá agora você vai encontrar isso aqui, a hashtag Carluxo Fura Fila, e que seria de uma conta, supostamente de um jornalista dizendo que o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, teria ido hoje ao Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro e se vacinado contra o Covid. Isso viralizou, as pessoas estão compartilhando essa notícia e ela já foi contestada, na verdade. O próprio Carluxo já se manifestou dizendo que não é verdade. Ele fala o seguinte aqui: a única coisa que devo ter furado, sempre educado, um cara educadíssimo, você vê que tem uma família realmente com modos, A única coisa que devo ter furado deve ter sido a mãe de quem divulga mais uma fake news de nível global e diária. A escória não vive sem mentir e manipular. Não tomei vacina alguma. Ivermectina quando e se um dia necessário para o tratamento adequado. Bom dia a todos. E daí ele vai lá e ainda repete, insiste na mentira do tal tratamento precoce. E o Exército informou que o Hospital Central, até o presente momento, não recebeu nenhum lote de vacinação contra a Covid-19. Essa reportagem aqui está no portal Metrópolis. Então, teve aqui uma fake news, provavelmente, não há nenhuma confirmação de que seja verdade, e foi desmentido em parte pelo Exército e em parte pelo Carluxo, que não tem muita credibilidade. Então, assim, o Carluxo falar que não fez, não quer dizer que não tenha feito, Qualquer comunicação que venha desse governo, a gente tem que desconfiar, porque eles são expert em mentir. Mas esse caso em particular, dessa fake news sobre o Carlos Bolsonaro, nos ajuda a entender um fenômeno que não se dá apenas na extrema-direita, que é o uso das mentiras como arma de guerra política. Então, eu sou alguém que questiona esse tipo de uso, Eu acho que a gente confrontar a mentira, você não pode confrontar com mais mentira. Você confrontar a violência, você não pode confrontar com violência. Você não combate fogo com fogo. Você tenta enfrentar as mentiras com os fatos, com a realidade, com a verdade. Nesse sentido, a oposição política, em algumas circunstâncias, não é todo mundo que faz isso, mas às vezes você tem alguns fenômenos semelhantes de usar mentiras, de usar desinformação como enfrentamento ao bolsonarismo. E eu acho péssimo, na verdade, porque isso afeta não apenas a questão da credibilidade, a questão desse contato com o conhecimento ou com os fatos, mas também leva a uma quebra moral. Você mentir, isso faz com que a pessoa desconfie de você no futuro. Como eu disse, o Carluxo, por exemplo, alguém que mente sempre, você não pode confiar, porque você não sabe se ele fala a verdade ou mentira. Se você tem alguém que constantemente está mentindo, essa pessoa tem baixíssima credibilidade. Eu já falei sobre isso, sobre o apelo à hipocrisia. Você já mentiu anteriormente, então você não é ninguém para poder questionar a mentira do outro. Isso é uma falácia lógica, isso não serve como argumentação, Você pode ter mentido, mesmo assim, em alguma circunstância futura, você falar a verdade e uma coisa não anula a outra. Em termos de questão de verdade ou falsidade de uma afirmação, você ter mentido não é argumento lógico. Mas, por outro lado, denunciar a hipocrisia não é uma falácia lógica. Você dizer, você é um hipócrita porque você também utiliza esses modos como os outros fazem, isso é um argumento válido, embora seja um ad hominem. Se chamar alguém de hipócrita é uma acusação que não tem valor de conhecimento em termos argumentativos, Mas eu quis pegar esse caso aqui do Carluxo, dessa fake news sobre ele, para mostrar, como disse, que isso não é exclusividade da extrema-direita. Inclusive, várias táticas que a extrema-direita utiliza, destruição de reputação, perseguição, os trolls agindo coordenadamente, o tal gabinete do ódio que virou institucional, mas antes era informal, tudo isso também existe de um modo ou de outro em grupos de oposição que fazem isso sistematicamente, não apenas com a extrema-direita, mas também com grupos, relacionados. Então, assim, as práticas virtuais, quando você começa a desencavar o que tem sob a superfície, as práticas virtuais elas são bem repugnantes, gente. Vocês não sabem que se passa nos bastidores ali, é incrível de fato. O que acontece é inacreditável. Então, eu só quis mostrar esse caso aqui como um repúdio de usar as mesmas ferramentas desonestas, sujas dessas pessoas. Eu acho que a gente não deve confrontar o bolsonarismo jogando as mesmas táticas desonestas deles. Eu acho que isso é contraproducente pra gente. Nós sofremos impacto depois. E falando em mentira, em desinformação, eu mencionei, acho que foi ontem mesmo, Ontem foi quinta-feira, eu mencionei ontem, ou quarta-feira eu mencionei, eu acho, o portal
Tratkov, que era um portal que estava em estágio de simulação, num estágio experimental, que serviria para poder instruir profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, a como tratar os pacientes que chegassem com sintomas de coronavírus, né? Era um portal que estava lá hospedado no Ministério da Saúde. E eu fiz a simulação, eu até esqueci de tirar print, mas muita gente fez print aí ao longo da semana, que eu fiz lá os sintomas e apareceu como se eu tivesse com Covid, com alta probabilidade de estar com Covid, e me recomendava cloroquina e ivermectina. Esse portal saiu do ar, ele foi retirado do ar depois de várias denúncias de muitas pessoas, né? Muita gente denunciou isso, e daí você tem o ministro da Saúde, o Pazuello, dizendo que esse site não deveria estar online, né? Ele falou o seguinte aqui, olha, uma nota do Ministério da Saúde: informamos que a plataforma Tratkov foi lançada como um projeto piloto e não estava funcionando oficialmente, apenas como um simulador. No entanto, o sistema foi invadido e ativado indevidamente, o que provocou a retirada do ar, que será momentânea. Então, o mesmo hacker que invadiu o celular do Magno Malta e divulgou a piroca dele para todo mundo, eu acho que esse hacker resolveu invadir também o Ministério da Saúde e pôr no ar esse simulador aí que recomenda para as pessoas cloroquina e ivermectina. Como se o Bolsonaro não tivesse feito isso há meses. Você tem o Bolsonaro com uma caixa de cloroquina correndo atrás de uma ema no palácio, e eles aparentemente agora querem, como eu disse aqui, ocultar as provas, né? Dizendo que nunca recomendaram cloroquina, que nunca fizeram campanha para isso. Você tem lá o Carluxo, como eu mostrei aqui, o Carluxo falando aqui que tomaria ivermectina quando necessário, né? Se fosse necessário. Ou seja, eles querem agora pagar como se nunca houvesse recomendado isso, como se nunca houvesse tornado esse tal tratamento precoce, que é uma bobagem, uma mentira, uma coisa que não existe, como se nunca houvesse tornado esse tal tratamento precoce como uma política de Estado ao combate ao coronavírus. Eles fizeram isso. E esse portal certamente tem a ver com esse espírito negacionista da ciência deles. Eu quero ler para vocês aqui uma thread do Ronaldo Lemos, que ele é um professor e advogado, e ele fala o seguinte aqui, olha: uma prova objetiva e incontestável de que houve crime de responsabilidade por parte do presidente é o código de programação do aplicativo do Ministério da Saúde, o Tratkov, que foi retirado agora do ar. A palavra cloroquina aparece 86 vezes no código e ivermectina 113. Segue a thread. O aplicativo foi criado para auxiliar os profissionais de saúde, sugerir opções terapêuticas disponíveis na literatura científica atualizada e prescrição de medicamentos. Essas palavras são diretamente do site da Casa Civil descrevendo o aplicativo. Ele põe um link aqui do site do governo. Se o usuário do aplicativo diz que está com sintomas leves, como dor de cabeça e fadiga, o aplicativo já recomenda cloroquina e ivermectina. Pior, se o usuário diz que está em situação grave, com baixa saturação de oxigênio no sangue, o app também recomenda cloroquina e ivermectina. Teve gente que fez teste aqui, botando uma idade simulada de 9 meses de idade, um bebê de 9 meses, e o app recomendava cloroquina e ivermectina. Ou seja, é criminoso o que eles estavam fazendo nesse site. Daí prossegue o Ronaldo Lemos aqui. Código de programação é a materialização de uma tomada de decisão objetiva. Código segue uma linguagem lógica, não tem espaço para ambiguidades. A decisão de colocar cloroquina e ivermectina é uma decisão de política pública, consciente e muito clara. O Rodrigo Menegatti fez um trabalho incrível de salvar o código do aplicativo Tratkov no GitHub. O link segue abaixo. Vale a pena entrar lá e dar um Ctrl F e procurar a quantidade de vezes que cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina aparecem. O mais revoltante é o site da Casa Civil se vangloria no seu site de ter lançado o Tratkov em Manaus. Palavras do próprio site. Diante do cenário epidemiológico atual, a capital do Amazonas foi escolhida para estrear o Tratkov. Deu no que deu. Para completar a equação, o Tratkov é hospedado nos Estados Unidos e não tem política de proteção de dados adequada. Viola frontalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que determina que dados da saúde são dados sensíveis e têm de ser tratados com proteção elevada. Porque você podia botar lá seus dados, sua idade, seu nome, aparentemente não tinha a menor segurança esse site. Prossegue Ronaldo. Só a violação à LGPD já seria gravíssima. Isso conjugado com prescrição consciente de cloroquina no aplicativo, que é referendado pela própria Casa Civil, são evidências claras de crime de responsabilidade. Rodrigo Maia tem todos os elementos materiais para impeachment.
e a cabeça do Pazuello está a prêmio. Eu acabei de ver uma reportagem, há poucos minutos atrás aqui, Senado Notícias, senador entra com representação na PGR contra Pazuello por aplicativo Tratkov. O senador Alessandro Vieira, Cidadania, entrou ontem, quinta-feira, com uma representação na Procuradoria-Geral da República, exigindo explicações sobre a conduta do ministro Pazuello e particularmente sobre esse portal aí, sobre essa página, né, Tratkov, que recomendava remédios sem menor confirmação científica, pelo contrário, que foi contestado e se comprovou que não tem eficácia. Então, a cabeça, como eu disse, do Pazuello está a prêmio, não apenas a dele, a do Ernesto Araújo, e eu imagino que esses dois ministros possam vir a cair em breve, na verdade, porque eles estão ali com também a água até o pescoço e logo isso vai transbordar e eles vão ser levados com a corredeira. Então, por um lado, você tem aqui uma clara ação que a gente poderia dizer que é criminosa, de acordo com essa thread aqui do Ronaldo Lemos, e por outro lado, temos inúmeros elementos, desde há muito tempo também, que poderiam levar claramente ao impeachment do Bolsonaro. Isso tudo depende agora do Rodrigo Maia, que ainda é o presidente da Câmara, e do próximo, né, presidente da Câmara, caso o Rodrigo Maia se isente de fazer isso, né, lave as mãos, como a gente falou aqui, ele vai lavar as mãos e jogar para o próximo. Se entrar o Lira, que é aliado do Bolsonaro, as chances de vermos o impeachment do Bolsonaro vai ser muito pequena, né? Serão mínimas. Provavelmente o Brasil vai ter que aguentar aqui esses desmandos por muito tempo. E só comentando aqui, né, que eu quero falar um pouquinho mais, talvez semana que vem, sobre a posse do Biden, que agora assumiu lá na presidência, né, quarta-feira assumiu, e teve uma coletiva com o Antônio Fauci, que é o responsável por cuidar, né, por criar a estratégia de combate ao coronavírus nos Estados Unidos, diz que está aliviado agora que trocou a gestão, porque antes ele tinha medo de falar alguma coisa e entrar em choque contra o Trump e sofrer retaliações. E agora ele diz que ele teve uma conversa muito longa com o Joe Biden e o novo presidente disse que eles vão seguir agora as prescrições da ciência, dos médicos, dos cientistas. Eles vão seguir agora uma cartilha orientada por quem entende do assunto e agora o Antônio Fauci volta, né, como uma voz importantíssima para poder orientar programas eficazes, realmente eficazes, né, programas eficazes de combate ao coronavírus nos Estados Unidos. Já estão preparando agora uma força-tarefa gigantesca lá no governo Biden para poder reduzir um pouco o enorme estrago de mortes e vítimas nos Estados Unidos. São mais de 400 mil mortos lá nos Estados Unidos, gente. É muita gente, é muito mais que no Brasil ainda, e tem a ver com esse espírito negacionista mesmo, de negação da realidade e de o viés autoritário do governante, né? Porque ele não podia ser contrariado. O cara que entendia do assunto, que era o Fauci, não podia falar o que ele achava porque tinha medo de confrontar o presidente e sofrer retaliações. E mesmo assim, ele ainda fez conferências durante o governo Trump, fez várias conferências de imprensa ali, dando informações que contestavam o que o Trump dizia. Então, nesse sentido, pelo menos nos Estados Unidos agora, haverá uma guinada completa na estratégia de combate ao coronavírus e a gente torce para que lá eles consigam controlar um pouco o estado de calamidade, né? Porque são muitos países nos quais os casos estão disparando agora, aqui na Espanha de novo, em Portugal, eu vi uma reportagem agora há pouco também que lá chegou o número recorde de mortes diária hoje, então o negócio está muito complicado, o Reino Unido também está quase em colapso, o sistema sanitário, é muito preocupante. Então, de fato, a gente precisa ouvir as recomendações dos cientistas de quem entende esse assunto. Eu quero saber o que vocês pensam, primeiro, sobre essa fake news agora que foi feita contra o Carluxo, né, de que ele teria furado a fila para poder se vacinar. Se isso funciona, se usar uma estratégia de mentiras, de desinformação, é eficaz para combater a desinformação? Eu acho que é péssimo, na verdade, isso é ruim, mas tem gente que acha que funciona. O que você pensa sobre isso? E também sobre essa situação agora, esse site Tratkov que saiu do ar e que o Pazuello alegou que alguém invadiu e pôs no ar isso aí para prejudicar o governo. Os hackers, né, que querem divulgar a piroca de ex-senadores, que querem divulgar um site que diagnostica as pessoas e receita cloroquina, sendo que o Bolsonaro nunca fez isso, né, nunca falou sobre cloroquina, imagina, nunca falou sobre isso. O que você pensa sobre isso e se pode ser que o Pazuello caia? Eu acho que ele está bem enrolado agora, está bem encrencado, mas vamos ver o que acontece. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, um apoiador, se torne um aluno do ICL para fazer meu curso lá agora de escrita e narrativas. Semana que vem tem mais uma aula, se torne um aluno, vai ser muito legal. E também confira os meus livros sobre o Bolsonaro, o romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus, e também o livro novo, lançamento, A Teogonia do Hesíodo, tradução que eu fiz do grego e a edição bilíngue, grego-português. Um abração para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!